Olha só, queridos irmãos, hoje pela manhã, nós começamos a conversar um pouquinho sobre o grande declínio espiritual que o povo de Israel experimentou na época daquilo que a Bíblia chama de a época dos juízes, lá no livro dos Juízes. O tema principal desse livro é a decadência, a grande decadência que tomou conta, decadência espiritual do povo de Israel durante esse período. E nós conversamos sobre isso, e o livro dos Juízes, o ensino do livro é que o povo de Israel começa esse período da história, eles começam muito bem, começam com tudo, orando, cooperando, tendo vitórias. Eles começam assim, muito consagrados, e começa muito bem a descrição do livro, mas aos poucos, de repente, eles começam a entrar num caminho de declínio espiritual, e eles acabaram então completamente afastados da vontade de Deus. O fim do livro fala que eles estão completamente afastados dos planos de Deus. Eles que começam bem, o livro termina com eles totalmente mundanizados, afastados dos planos de Deus, vivendo dentro de um contexto de anarquia e de apostasia, abandono do seu temor a Deus e dos seus caminhos do Senhor. Nós vimos de manhã essa história. Você pode depois lá nas nossas mídias sociais ver a mensagem, e eu não vou entrar em detalhes, mas a mensagem toda fala de muitos desses detalhes. A mensagem da manhã conta esse detalhe dessa decadência espiritual do povo de Israel, chegando, como falei de manhã, lá no final do livro, a última história relatada pelo livro. Começam muito bem, a última história relatada por esse livro dos Juízes é a história daquele levita e da sua concubina, e essa história revela como Israel, o livro termina assim, com Israel completamente mundanizados, tão mundanizados que os termos que o Espírito Santo usa para falar dessa decadência são exatamente os mesmos termos que ele fala para falar do pecado de Sodoma. Com isso, Deus está querendo dizer: o meu povo ficou mundanizado e perverso, como era o povo de Sodoma. Tamanha foi a decadência do povo de Israel, relatado aqui no livro dos Juízes. E aí nós vimos uma das razões do porquê isso aconteceu. Por que essa decadência aconteceu? Esse povo que era consagrado a Deus, começou bem. Por que eles decaíram tanto ao longo do caminho? E a pergunta é: será que isso pode acontecer com a gente? Aconteceu com Israel. Eles eram o povo de Deus. E será que essa mesma decadência não pode acontecer com a gente? A decadência espiritual, a decadência comportamental, decadência moral, pode acontecer. Aos poucos, sem percebermos, nós vamos nos afastando dos planos de Deus e da vontade de Deus para as nossas vidas. E por que isso aconteceu? E hoje pela manhã nós começamos a trabalhar assim, a primeira razão que o livro apresenta em Juízes capítulo 1. E eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí, abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 1, que fala a razão, a primeira razão, por que essa decadência começa a acontecer. Por quê? Preste atenção, irmão. O livro de Juízes fala que o povo de Israel foi deixando, aos poucos, eles foram deixando Deus fora de algumas áreas de suas vidas. Aos poucos, eles começaram a deixar Deus de fora de algumas áreas das suas vidas. Algumas áreas eles trouxeram Deus para dentro, eles faziam a vontade de Deus, mas em algumas áreas de suas vidas, eles começaram a fazer o que era reto
aos olhos deles, o que era melhor aos olhos deles, o que eles achavam melhor. Eles começaram a fazer aquilo que eles achavam que deviam fazer e não consultavam mais a Deus e não faziam a vontade de Deus. Se não, veja Juízes 1, verso 19. A partir do verso 19 começa a contar agora, né? Até o verso 18 é vitória, é bênção. A partir do verso 19, como nós vimos de manhã, começa a acontecer então que eles começam a deixar Deus de fora de algumas áreas da sua vida. Juízes 1, 19. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. O que diz agora o texto? Porém o quê? Não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. Eles conquistaram algumas áreas da terra prometida, mas aqui agora eles começam a deixar que aquilo que eles deviam tirar, purificar, tirar do meio deles, que poderia ser um laço na vida deles, eles começam a deixar. Eles não expulsaram os moradores dos vales, não jogaram fora aquilo que eles não tiraram do meio deles, aquilo que eles precisavam tirar, aquilo que poderia se tornar um laço na vida deles. Eles vão deixando ali. Algumas áreas eles são cristãos, eles confiam em Deus, mas é um compromisso agora já parcial, e isso vai se desenvolvendo. Nós lemos 1,19, agora veja o 1,21, e agora o capítulo 1 começa a repetir isso, e faz questão de repetir. Juízes 1,21, porém os filhos de Benjamim, o que eles fizeram, irmãos? Eles não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Verso 27, capítulo 1, verso 27. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-seã, nem os de Taanaque, nem os de Dor. Olha como a lista aumenta agora de coisas que deveriam ser tiradas e foram ficando. Olha como aumenta a lista. Nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Verso 29, vamos ler juntos? Olha a repetição. Por que a palavra de Deus, irmãos? A palavra de Deus não tem texto sobrando. O Espírito Santo colocou isso aqui. E é para nos edificar. Por que o Espírito Santo vai repetindo isso? Né? Vamos ler o verso 29? Juntos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gezer. Assim, continuaram a viver com eles em Gezer. Verso 30. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. Verso 31. A tribo de Asser não expulsou os moradores. Olha o refrão, olha a repetição. Não expulsou os moradores de Jacó, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aczibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. E assim sucessivamente. Até que no verso 33, o que acontece? Já estão sendo dominados agora por aquilo que eles deveriam ter tirado do meio deles. Olha o que diz o verso 33. O verso 33, aliás, o verso 33 primeiro, a tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Agora veja como é que vai concluir essa passagem. Verso 34, vamos ler juntos? E olha como aquilo que eles deviam tirar, agora passa já a dominar e controlar eles. Verso 34, vamos ler juntos? Os amorreus quem é que está controlando quem no final? Foram deixando. Já aconteceu com você de você começar a ler essas listas de nome na Bíblia assim e dormir? Já aconteceu, irmão? Você começa a falar, para que isso aqui está aqui? Esse monte de coisa, mas isso aqui é ensino de Deus para nós. E o que Deus está ensinando aqui?
A decadência espiritual de Israel começa aqui. Começa aqui. Quando aos poucos eles começam a deixar Deus de fora de algumas áreas do seu território. E o ensino para mim e para você, meus irmãos, é que a gente também corre esse risco nas nossas vidas. Nós somos como Israel, e tem coisa que a gente deveria tirar da nossa vida, mas Deus não controla áreas da nossa vida. A gente vai deixando Deus de fora de áreas da nossa vida, de partes da nossa vida. E aquilo que a gente deveria tirar e consagrar para Deus, a gente não tira. E aquelas coisas que a gente não tira vão crescendo e vão se tornando um laço e acabam dominando a gente, dirigindo. A gente não pode mais descer. A tribo de Dan não podia mais descer para o vale. Por quê? Porque foram tolerando, aqueles povos. E o ensino para nós é que existem realidades na nossa vida que a gente precisa tirar de áreas da nossa vida, mas o problema é que muitas vezes, irmãos, eu e você, aos poucos, começamos a deixar certas áreas fora do controle de Deus. Em certas áreas da nossa vida, não é Deus que manda, sou eu, é o meu desejo. Por exemplo, falei de manhã, mas às vezes a área da sexualidade. Você é um cristão, você é filho de Deus, mas na área da sexualidade não é Deus que domina. Deus está de fora dessa área. Você começa a aprontar as suas, você devia tirar coisas que você não tira. Por exemplo, a área do casamento. Você é cristão, você é filho de Deus, você é do povo de Deus, mas no seu casamento, Deus não entra. A vontade de Deus e os planos de Deus para o seu casamento não são realizados. Você está, Deus não está ali reinando também na sua vida familiar. Você trata o seu cônjuge do jeito que você quer, não do jeito que Deus manda. Não é Deus comandando, mas sou eu, é minha carne, é o meu ego, é meu orgulho. E assim nós vamos vivendo. E a decadência de Israel, ela começa então exatamente aqui. E aí vem outras coisas que vão conduzir esse povo então para essa grande decadência, e chega no final do livro, irmãos, eles estão totalmente afastados de Deus. Totalmente afastados do Senhor. Quer ver? O último versículo, vamos fazer igual nós fizemos de manhã, vamos ler agora o último versículo. Aonde tudo isso levou? Esse povo que começou bem, Juízes 21, 25. Olha literalmente como encerra o livro. Esse povo que começou bem, foi passando por esse processo de deixar Deus de fora de certas áreas, e agora, onde isso conduziu? Vamos ler juntos? Juízes 21, 25, vamos ler juntos? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Cada um faz o que dá na telha, cada um faz o que acha que é melhor. Não existe mais temor de Deus, não existe mais a obediência a Deus, e cada um vive de acordo com aquilo que acha melhor para si, faz o que quiser. Virou anarquia e virou apostasia. Que coisa! E a pergunta que o livro de Juízes faz é: e a gente? E eu e você? Será que este mesmo processo também não pode acontecer com a gente? E a palavra de Deus diz sim. O problema é que pode acontecer com a gente que começamos bem a nossa vida com Deus, a gente pode na caminhada se afastar tanto de Deus, que a gente chega num dia lá e o Senhor olha e nós estamos tudo mundanizado. Como diz a palavra ali, vivendo igual o povo de Sodoma vivia. Literalmente é isso que o livro fala, falando sobre o povo de Deus. E agora eu quero desenvolver um pouquinho mais, rapidamente, esse tema e responder a seguinte questão: por que a gente vai se conformando com o pecado em certas áreas? O problema é que a gente vai deixando Deus de fora de certas áreas da nossa vida,
Nós não consultamos a Deus, não procuramos fazer a vontade de Deus, vamos deixando de fora. A gente vai deixando os cananeus ali, os cananeus que dominam. É a lei deles, não é a vontade de Deus. E aí, mas por que a gente faz isso? Por que nós vamos nos conformando com pecados em certas áreas? Nós nos conformamos em abaixar o padrão. Nós deixamos de lutar para tirar da nossa vida, expulsar aquilo que, essas realidades que vão nos destruir, nos afastar de Deus. Nós deixamos de expulsar, de lutar, para expulsar, para tirar isso da nossa vida. E a pergunta é, por que a gente então se conforma? E a experiência de Israel aqui, na experiência deles aqui, a gente pode ver três razões que a experiência de Israel revela do porquê eles se conformaram com menos do que aquilo que Deus tinha para eles, e por que eu e você, às vezes, também nós nos conformamos em deixar de lutar para tirar o pecado da nossa vida. A gente vai aceitando conviver com o pecado ali em certas áreas da nossa vida diante de Deus. A primeira razão, irmãos, que essa experiência de Israel nos ensina aqui, é porque expulsar o pecado, como ali era para expulsar aqueles cananeus, expulsar o pecado de certas áreas da nossa vida, pode ser muito trabalhoso. Amém, irmãos? Dá ou não dá trabalho às vezes? Pode ser bem difícil. Pode ser cansativo lutar contra o pecado. Porque às vezes o pecado, para a gente expulsar ele, tirar da nossa vida, dá trabalho. E aí a gente, porque dá muito trabalho, a gente acha cansativo, essa batalhar, a batalha é dura contra o pecado, a batalha é árdua, às vezes exige sacrifícios, a gente acaba se conformando. É ou não é verdade? Já aconteceu com você? De você tentar tirar algo da sua vida, você trabalha, luta, a coisa volta, você faz de novo, você recai. Já aconteceu com você? E você tenta mudar um comportamento, você tenta mudar algo, e aquilo lá parece que volta, acontece de novo, e você está nessa batalha. E aí chega uma hora que você começa a ficar cansado. É o que o texto nos ensina aqui. Olha o 1,19, Juízes 1,19, o texto que nós lemos. O que diz aí? Que o Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Mas por que eles não expulsaram os moradores do vale, irmãos? Por quê? Está aí no texto. Pode falar. Se acertar, ganha um chocolate. Ganha um café da padaria. Por que eles não expulsaram os moradores do vale? Porque o carro de ferro. Os caras tinham um tanque de guerra, meu. E a gente tem enxada e pá. Os caras têm carro de ferro. E aí a gente olha e fala assim, não, é muito trabalhoso. Essa batalha é dura. Irmãos, para a gente vencer o pecado, a batalha é dura. Muitas vezes não é brincadeira. A renúncia que a gente tem que fazer, os sacrifícios que a gente tem que fazer, a gente tem que pedir ajuda. Sozinho não dá. Não é brincadeira. E aí, os moradores têm carro de ferro, e aí a gente acha, é duro, é difícil fazer a vontade de Deus. Não é, irmãos? Às vezes não é difícil fazer a vontade de Deus? É ou não é? É difícil. A gente se manter na santidade, na consagração, não é fácil. Os moradores têm carro de ferro, é complicada essa guerra. A gente faz o quê? A gente deixa eles lá, começa a conviver com o pecado. Olha o que diz o verso 20, o verso seguinte, 1,19, agora o 20. Vamos ler juntos o 20? E como Moisés havia prometido, Deram Hebron a Caleb, e a ele expulsou dali 3 tribos de Aná. anota isso aqui, Caleb
Caleb é um modelo, é uma inspiração, um modelo de uma pessoa que a gente tem que se inspirar para seguir, amém? É um homem de coragem, um homem de fé, um homem consagrado. Caleb, aqui, irmãos, quantos anos você acha que Caleb tinha aqui? Tinha 30 anos, estava na flor da força, é isso? Caleb já tinha mais de 80, irmãos. Mais de 80 anos e está lutando. Os irmãos da melhor idade aí sabem como a gente tem que lutar contra o pecado até o fim, não é verdade, irmãos? E o Caleb está ali, exemplo, já na melhor idade, está lá lutando. E olha o que ele diz aqui: quem é que ele expulsa? Quem é que ele tira da vida dele? Do território dele? Ele tira os filhos de Anak. Quem são os filhos de Anak? A palavra aqui no capítulo 1 fala, é Sesai, Aimã e Talmai. Quem são os filhos de Anak? Anota isso, gigantes. Eles eram gigantes. Lembra do gigante Golias? Gigante Golias tinha quase 3 metros de altura. Era um tanque de guerra. Pois o Caleb foi lá e lutou contra uma cidade de gigantes e conquistou ela. Irmãos, na nossa luta contra o pecado, a batalha é dura, e por isso muitas vezes a gente desiste, porque o pecado tem carro de ferro, porque são gigantes que eu tenho que enfrentar, e aí eu olho e falo assim: não vai dar, não vou conseguir, é trabalhoso demais eu buscar a santificação. Então, pastor, me deixa aqui quietinho assim, e eu fico assim, umas partes para Deus, outras partes para o pecado, e fica tudo certo, amém, irmãos? Só que isso é a decadência, isso vai levando o povo de Israel, e o alerta do Espírito Santo é esse: se você faz isso na sua vida, isso vai levar você para decadência, apostasia, e você chega um momento que você está completamente afastado de Deus e da vontade de Deus para a tua vida. Virou uma pessoa mundana. Por quê? Porque vai fazendo essa acomodação na vida. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: lutar contra o pecado é cansativo. Tem semanas que eu canso também, mas não desista em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o texto aqui diz, 1,19, Juízes 1,19, o Senhor está com você, meu irmão. Amém? Qual é a primeira afirmação do versículo aí? O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Não desista, meu irmão, porque o Senhor está contigo. Não desista de tirar coisas que estão esculhambando com a tua família, comportamentos destrutivos que estão esculhambando com a tua carreira profissional, coisas que estão atrapalhando a tua família, teu casamento. Não desista. É difícil, mas o Senhor está com a gente e a gente pode ter vitória. Caleb teve, velhinho, tirou os gigantão da frente dele. Eita sujeitinho, hein? Que inspiração. Lembre-se das vitórias do passado, lembre-se das vitórias que Deus já te deu, amém, meu irmão? Eles conquistaram as montanhas, você já conquistou montanhas em nome de Jesus. Deus já te deu vitória, lembre-se das vitórias, não desista, não se conforme com isso que está desgraçando a tua vida, a tua família, a tua história. Lute, porque essa é a vontade de Deus para nós. Não canse, lute, diz a palavra do Senhor. Irmãos, o diabo ele quer desencorajar a gente. A palavra de Deus diz que o diabo é o acusador, e ele quer fazer você desistir da sua luta contra o pecado. Não sei quantas recaídas você teve, porque o livro de Juízes é assim. Diz que eles tinham uma recaída, eles se arrependiam, Deus os livrava. Passava um tempo, tinha recaída, eles se arrependiam, Deus os livrava. Meu irmão, lute, busque a Deus, porque o diabo quer que você desista da santificação. O diabo ele vai jogar os dardos inflamados dele, dizendo para você assim, porque ele é o acusador, irmãos.
A Bíblia fala que ele é o nosso acusador. E ele vai dizer assim: para com isso, você nunca vai mudar. Você nunca vai mudar. Você já tentou quantas vezes? Você não vai mudar. É mentira do diabo. Quantos regimes você já começou? Já foi para mim, hein, essa semana. Palavra de Deus, amém? Quem se apropria aí? Quantos regimes você já começou? Para com isso. Bobagem. Isso é inútil. Você nunca vai mudar seu casamento. Não vai. Quantas vezes você já... Mas não vai. Você já foi em quantos encontros de casal na IB? Sábado. Você não vai. Para, desiste. É melhor você desistir. Isso é Satanás, irmãos. A palavra de Deus diz: lute e persevere até o fim. Lute. A gente desiste. Em primeiro lugar, a gente se conforma com o pecado, diz aqui a história, porque a luta contra o pecado é trabalhosa, é difícil, é cansativa, e a gente às vezes prefere se acomodar, mas a gente não pode se acomodar, porque Deus, Ele está conosco, Ele nos dá vitórias. Confie na palavra de Deus e não na palavra do diabo sobre a tua vida. Essa é a palavra de Deus para nós. Irmãos, a transformação tem um preço alto, é o que essa história ensina. É trabalhoso. A transformação, a santificação tem um preço alto, mas muito maior é o preço que se paga por causa do pecado. Se livrar do pecado tem um preço alto, mas muito maior é o preço que se paga quando a gente não se livra do pecado na nossa vida. E Deus vai te dar vitória. Amém? A segunda razão do porquê a gente às vezes se conforma, vai deixando Deus de fora e vai se conformando em deixar ali aquelas coisas que a gente devia tirar de áreas da nossa vida, a gente não tira. A segunda razão é porque às vezes o pecado traz recompensas. Às vezes, irmãos, o pecado traz vantagens. O pecado traz compensações para a nossa vida. E aí a gente fala assim: pô, legal, por que eu vou deixar isso? Está me trazendo recompensas. Se não, veja, um refrão que repete o capítulo 1 de Juízes, que está bem descrito no verso 28, Juízes 1, 28, vamos ler juntos? Juízes 1, 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. Não expulsou de todo, só algumas áreas, mas outras áreas vamos deixar aqui. Por que vamos deixar aqui? Está escrito no texto. Sabe por quê? Porque cananeu aqui é vantajoso para nós. Eles vão carregar lenha, vão rachar lenha, vão carregar pedra. Eles ficaram sujeitos o quê? Eles sujeitaram os cananeus a o quê? Fazer o trabalho difícil. É bom ou não é? Escuta, por que Deus quer que a gente expulse os cananeus? Vamos fazer esses caras trabalhar para a gente aqui, vamos ó. É vantagem. É melhor com eles. E isso é um laço perigoso na nossa vida, meus irmãos. Sabe qual é a desgraça? É que muitas vezes o pecado começa a trazer vantagens para nós, vantagens momentâneas, compensações. Cuidado. E é aí que o diabo põe uma corda no nosso pescoço. Porque a gente vai tendo vantagem com a desobediência, pelo menos no início. Traz ganhos secundários. Ganhos secundários. Irmão, toda arapuca tem o que dentro dela? Tem coisa boa lá dentro da arapuca. O que você põe no anzol para pescar? Eu não gosto de minhoca. Amém? Quem gosta de minhoca aí, levanta a mão. Eu não gosto de minhoca. Peixe adora minhoca. O que a gente põe lá para pegar o peixe? Minhoca. E aí o peixe vem e fala assim: nossa, que delícia. E ele abocanha e ele fica preso. E o que o diabo põe?
o pecado põe no anzol que muitas vezes seduz eu e você. Porque a desobediência aqui trazia vantagem, e esse refrão do versículo 28, ele vai se repetindo aqui. E eles sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, e isso para eles trazia então algumas compensações. Então veja, a desobediência às vezes tem um lado assim que traz uma compensação para mim. Então por que eu vou deixar? E aí a gente fica preso nas garras do inimigo. Por exemplo, álcool e droga traz alívio para quem usa. Não é verdade, irmão? Traz alívio. Álcool e droga. É um caminho de desgraça e destruição. Só que por que a pessoa não deixa? Porque ela chega estressada do trabalho e aí ela toma aquele whiskyzinho, que depois vai para o corotinho no final da desgraça. Começa no uísque e vai para o corote. É assim. Mas aí ela toma, e quando ela toma, ela sente o quê? Um alívio. É uma vantagem. Você, por exemplo, vocês não fazem isso aqui, né? Mas você está estressado no trânsito. Comportamento destrutivo, comportamento pecaminoso ruim. Você está estressado, você sai xingando, aí você faz uma manobra proibida. Vocês nunca fizeram, né? Amém? Essas são outras pessoas que fazem, a gente não faz. E aí a gente ganha 5 minutos. Eu faço uma coisa errada e ganho 5 minutos. Vantagem. E aí, da próxima vez eu faço de novo. E eu uso de novo. Vantagem. Compensação. É o pecado. No início ele vai trazendo essas bonificações. Eu minto lá no meu trabalho e fecho um negócio. Olha, aleluia. E vou contar o testemunho domingo. Cara, você mentiu, você não pode, você está errado. Mas eu menti, mas trouxe vantagem. Eu dou um cafezinho para o policial. Famoso cafezinho. Não devia dar. E o que acontece? Ele deixa eu ir com o meu farol queimado. Vantagem. É exatamente o que acontece aqui. Estou em casa, minha família, quando eu falo educadamente, ninguém ouve. Pessoal, a janta está na mesa. Ficam no celular, ficam viajando na maionese, ninguém vem. Até que eu grito estressado: a janta está na mesa, pô! Aí todo mundo desliga o celular e vem. Comportamento autodestrutivo. Mas funciona? Funciona. Quando eu falo manso, ninguém me respeita. Quando eu grito, me respeitam. Veja, a palavra de Deus diz que filho de Deus, lá em Efésios, não pode viver na gritaria. Mas a gente vai vivendo na gritaria dentro de casa. Vai tendo esses comportamentos. E aí a gente vai descobrindo as vantagens do mal, certas vantagens, e isso vai me enrolando. Por isso que eu não deixo, por isso que eles se conformaram em deixar em certas áreas. Deixa os cananeus aqui, porque esse pessoal vai rachar pedra para a gente no sol quente, aleluia. Só que junto com o trabalho forçado vieram os ídolos deles, vieram as tentações deles. Veio o laço e os destruiu. Doença traz vantagem. Eu, por exemplo, quando a gente fica doente, a gente recebe a atenção da família. É ou não é verdade, irmãos? Você está se sentindo sozinho, ninguém te dá atenção. Se fica doente, todo mundo liga, vai visitar você. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu fiquei doente um dia, tive febre.
E aí aconteceu uma bênção, irmãos, a bênção da doença. Eu não precisei ir para a escola. Cabeça de ser humano caído começa a falar assim: ó, a doença é legal. E mais do que isso, a minha mãe me deu Danoninho. A minha mãe, irmãos, nunca me dava Danoninho. Quando eu fiquei doente, eu não precisei ir para a escola, eu ganhei Danoninho. Falei assim: ah, a doença é... só que mata. Aí a gente começa a tomar esse caminho dos ganhos secundários, e a desobediência vai ficando assim. Mas mais do que isso, além do pecado às vezes trazer compensações, sabe o que é pior ainda, irmãos? É que muitas vezes o caminho de Deus pode ser estreito, não é verdade? Então o pecado traz compensações, e muitas vezes a vontade de Deus nos traz sofrimentos. E aí eu deixo a vontade de Deus, porque Deus exige de mim sacrifícios, que eu pegue a minha cruz. Então eu não quero saber do caminho de Deus, porque o caminho de Deus, muitas vezes, além do pecado trazer vantagens, o caminho de Deus exige de mim sacrifícios para segui-lo. E aí eu não quero. Vamos ficar com o pecado nessas áreas da vida. E esse é o caminho da destruição que Israel vai tomando. E em último lugar, nós nos conformamos com o pecado, irmãos, e eu estou encerrando. O pecado em certas áreas, nós deixamos de lutar, tirar isso, lutar contra isso, em áreas da vida, porque nós temos uma compreensão errada do amor de Deus. A gente começa a pensar malandramente assim: Deus é bom, né? No fim Ele perdoa, amém? Deus é bom, Ele vai me perdoar. Então assim, vamos, né? Vamos ficar com o pecado aqui, e a compreensão errada do amor de Deus. Juízes, na sequência agora do texto, Juízes capítulo 2, exatamente na sequência do que a gente vem falando, Juízes 2, do verso 1 em diante. Olha o que diz aí: o anjo do Senhor, e aqui o anjo do Senhor é uma aparição do Cristo no Antigo Testamento. É o próprio Jesus, agora é uma aparição, o Jesus pré-encarnado, ainda na antiga aliança, ele aparece agora aqui para o povo de Israel, repreendendo Israel. Jesus é amor, irmãos, mas ele nos repreende. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido a seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Amém, irmãos? Aqui ele revela, Deus se revela como um Deus gracioso e um Deus fiel. Amém? Gracioso e fiel, porque diz assim que o anjo do Senhor foi de Gilgal, ele subiu de Gilgal. Por que Gilgal? Ele morava lá? Não. Onde é que mora o anjo? O anjo mora no céu, né? Por que ele subiu de Gilgal? Porque em Gilgal, no livro de Josué, no capítulo 5, Deus renovou a sua aliança com Israel. Foi exatamente ali em Gilgal. Ele renovou a sua aliança com Israel. Gilgal significa remover. Quando Deus diz assim, é um símbolo, Deus diz assim: eu removi de sobre vocês a vergonha do Egito, eu salvei vocês. Vocês são o meu povo, pela minha graça. Gilgal é um símbolo da graça e da aliança. Agora o anjo vem de Gilgal, desse lugar dessa aliança, e ele vem para se encontrar com esse povo, e ele diz assim: nunca invalidarei a minha aliança com vocês, eu disse isso. Mas verso 2: quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra, pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Pergunta o Senhor. Vocês não obedeceram. O que é isso que vocês fizeram? Verso 3: por isso também eu disse, eu sou o Deus da graça, eu nunca invalidarei a minha aliança, mas eu também disse, eu também digo, diz o Senhor,
Não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. O que a palavra de Deus está ensinando aqui para nós? Que Deus é amor, amém? Deus é gracioso e Deus é fiel. Mas, irmãos, nós vamos ter que lidar com as consequências dos nossos pecados, irmãos. Às vezes a gente tem uma compreensão errada do amor de Deus. E aí a gente acha que porque Deus é amor, a gente pode pecar à vontade. Você já pensou isso? Eu já pensei isso. A gente pode pecar à vontade porque Deus é amor, daí Ele perdoa a gente e fica tudo certo, amém? Mas aqui Jesus está dizendo assim, de fato, eu não invalido a minha aliança. Eu vou amar vocês até o fim. Mas saibam de uma coisa, as alianças que vocês fizerem, os pecados que vocês cometeram têm consequências. Esses povos serão adversários de vocês. Eu não expulsarei eles mais da presença de vocês. E vocês vão ter que lidar com as consequências dessas desobediências. Por amor, Deus deixa a gente lidar, meus irmãos, com essas consequências. Então, às vezes, a gente se conforma com o pecado porque a gente tem uma compreensão errada do amor de Deus. Irmãos, escreva uma coisa na tua alma, no teu coração. Deus é amor. Ele aceita todos, mas Ele não aceita tudo. Amém? Deus aceita todos, mas Deus não aceita tudo. Ele exige de nós arrependimento, conserto, para a gente poder andar com Ele. E a palavra de Deus inteira nos ensina isso. Conclusão, o que fazer? O que fazer? Queria encorajar você hoje a rever sua vida. Faça um autoexame da sua vida. Como é que está a sua vida? Você tem aí alguma área da tua vida onde você não está deixando Deus dominar? Porque você cansou de lutar, porque você está tendo vantagens, porque você acha que não, depois não vai ter consequência, eu dou um jeito. E o Senhor hoje está dizendo assim, não toma esse caminho, se arrependa. O que fazer? Capítulo 2, verso 4 e 5, e aí eu encerro. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Meu desejo é que o Senhor toque teu coração e que você não desista de lutar, irmão, contra esses comportamentos destrutivos que muitas vezes dominam as nossas vidas. Áreas da vida que a gente vai deixando crescer, Deus não age, a gente não deixa Deus trabalhar, a gente desistiu, vai se conformando. E eu queria dizer hoje para você, meu irmão, em nome de Jesus, não se conforme. Hoje, diante de Deus, tome uma decisão de voltar para o Senhor e diga assim, Senhor, recebe essa área da minha vida, Senhor, me ajuda a vencer o pecado nessa área da minha vida. Senhor, me ajuda a eu ser transformado nessa área da minha vida, em nome de Jesus. Porque o Senhor está conosco, Ele está conosco nessa batalha, Ele nos dá graça e capacitação para vencermos, através do seu Santo Espírito. Amém, irmãos? Então vamos orar, quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui, eles vão nos ministrar a última oração. E enquanto eles vêm, eu queria que você ficasse em pé e nós vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos, abra teu coração para Jesus, esse anjo do Senhor que estava lá com Israel, em Boquim. Esse mesmo Senhor está aqui hoje conosco, porque Ele prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei para sempre. O Senhor está aqui. O anjo do Senhor hoje está te convidando você, para você tomar a decisão de não desistir, de lutar pela sua santificação. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos
dizer, Senhor, confessar os nossos pecados. Queremos parar de negar, porque a Tua palavra de Deus fala que quando nós paramos de negar e nós confessamos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Purifica, Senhor, a Tua igreja. Purifica cada irmão e cada amigo que entrou aqui nesse lugar. O Senhor sabe, Senhor, de áreas da nossa vida que muitas vezes o Senhor não é o Senhor delas. Áreas da nossa vida, Senhor, que nós temos agido do jeito que a gente acha que é melhor, mas que hoje o Teu Espírito traga transformação aos nossos corações. E nós sabemos, Senhor, que a luta é dura. O pecado tem carros de ferro, às vezes são gigantes, mas o Senhor está conosco. E nós, Senhor, não queremos cansar, Senhor, de fazer o bem, de buscar a transformação. Nós não queremos, Pai, nós não queremos cansar. Pelo contrário, Senhor, hoje mais uma vez, diante de Ti e de todo o mundo espiritual, nós nos levantamos, Senhor, dizendo que nós vamos perseverar até o fim. Nós vamos perseverar até o fim. Abençoa a Tua igreja, liberta-nos, Pai, liberta-nos, entra nas áreas da nossa vida, Senhor, que estão em trevas, que estão nos fazendo mal, que estão nos destruindo, Senhor. Entra com a Tua luz, ilumina, purifica, transforma, Jesus, liberta a Tua igreja. Cheios de gratidão nós oramos, que o Teu Espírito nos capacite, que possamos andar no poder do Espírito Santo, Senhor, tendo vitórias sobre os pecados, Pai, da nossa vida, esses comportamentos que Te entristecem, Senhor, que pela Tua graça nós possamos ser vitoriosos e libertos, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.